Pai do seu querido irmão, Pai do seu querida irmã, mais uma vez estamos felizes aqui em mais um podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia. Para os irmãos que já me acompanham há mais tempo, eu me identificava como sendo do Templo Central, no Alecrim Natal, mas em razão da minha mudança, agora estou me congregando no Templo Central em Fortaleza, no Ceará. É com muita alegria que estou aqui, né? Agora na companhia da professora Gedídia, para comentarmos mais um podcast. Quero saudar a professora Gedídia, com a paz do Senhor. Peço para que ela, todo mundo já deve conhecê-la, mas eu sempre gosto de pedir para que os irmãos Importante. se apresentem, né? Para que os irmãos que ainda não nos conhecem, né? Que estão nos assistindo pela primeira vez, possam conhecê-los. Vai ser hoje, Didia. Isso. Paz do Senhor, Daniel. Seja bem-vindo, você que está chegando por aqui agora. Deixe seu like, compartilhe esses momentos aí com mais alguém de estudo da palavra de Deus, né? Meu nome é Gedídia, eu sou psicóloga, mas sou primordialmente uma seguidora de Cristo, membro da Assembleia de Deus aqui em Natal, certo? No setor 22 e também dou aula na classe dos adolescentes. Você está convidada a ficar até o final conosco. A gente hoje vai estudar uma lição maravilhosa, muitas dicas, muitos processos comportamentais aí para a gente explorar, né, Daniel? Com E aí, certeza. fique conosco, tá certo? Amém. Glória a Deus. Lição de número 9, queridos, né? O ano mal começou, a gente já está terminando a revista praticamente, né? Nossa lição de número 9 é um tema que tem como título A Santificação, um tema muito caro para nós cristãos, um tema muito pregado, muito ensinado, e é um tema de suma importância para nós ensinarmos ao nosso adolescente, né? Você que é professor, você que é professora. A leitura bíblica em classe encontra no segundo livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 15, o capítulo 7, versículo 1, e o primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Né? Mas como os irmãos podem ver, principalmente para aqueles que já deram uma lida na revista, aqueles que conhecem o tema, é um tema que perpassa a Bíblia inteira, né? De Gênesis a Apocalipse, a gente vai ter esse tema da santificação. A mensagem se encontra ali em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá, né? Então, a gente já vê que é um tema muito importante, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, isso aí por si só já tem que acender o nosso sinal de alerta, né? É algo que nós precisamos, é uma premissa realmente para nós vermos o Senhor. E, querido, já entrando aqui na nossa lição, o tópico de número 1 tem como título Sejam Santos, pois eu sou santo, né? E o tópico de número 1 subdivide em outros dois tópicos, o que é ser santo, quer dizer, a gente precisa dar uma definição aqui do que é ser santo para o nosso adolescente, e informar também que Deus deseja a nossa santidade, né? Em primeiro lugar, é importante destacar aqui, nesse tópico de número 1, que santificação não é sinônimo de isolamento, né? Como alguns pensavam antes, né? E ainda pensam, né? Que precisa se isolar de tudo e de todos para não se contaminar com as coisas do mundo. E a palavra santo também não significa algo inalcançável, algo que nenhum de nós possamos apegar, alcançar, tocar, mas simplesmente dentre as várias definições possíveis que a gente pode trazer aqui, e com muitos pormenores, significa ser separado, né? Ser santo significa ser separado. Eu, inclusive, lembro aqui que eu estava meditando na palavra de Deus esses dias, em Gênesis, Êxodo, e estava lembrando quando Deus estava dando as orientações para Moisés, dando aquelas orientações a respeito do sacerdócio, professora Genidia, e ele diz, em Êxodo capítulo 28, versículo 33, ele diz assim: Moisés, você fará uma lâmina de ouro puro e nela gravarás as gravuras de selos e colocarás santidade a Yahvé, ou santidade ao Senhor. Atalazás um cordão azul, de modo que esteja na mitra, né? Que mitra era aquele, como se fosse um chapeuzinho ali que o sumo sacerdote usava, né?
Então ela ficava aqui, na testa, sob uma lâmina de ouro, né? E o versículo continua, e eu não vou ler todo, mas a parte final do versículo 38 diz assim: E estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Quer dizer, santidade é algo importante ou não? Na verdade? Quer dizer, não poderia nem tirar da testa, da cabeça, né? O sumo sacerdote. Porque E Deus tinha que esse, olhar para ele e ver a palavra santidade ali, né? eu acho que serviria também para os sacerdotes em si, né? Para todo o Sim, ambiente ali do tabernáculo. Por quê? Porque é um lugar onde está super visível e inesquecível, né? Não dava para inesquecível, na esquecer, pelo que testa. você está dizendo. E é uma premissa para ter a comunhão, para a consagração com Deus, né? Para ter o contato, para manter a ligação. Algumas vezes, e eu acho interessante a gente pensar sobre isso junto com os adolescentes, até porque no ponto de partida da nossa lição, a gente também vê que é importante que eles se interessem, né, pelas atitudes de santificação de outras pessoas. E às vezes nós somos apontados como os santos, né? Ah, porque os evangélicos querem ser os santos. E os Os santos para eles santarrões, né? Os santinhos. o conceito de santo das pessoas em geral tem a ver com a capacidade de ser celestial, a capacidade de ser, fazer milagres, uma capacidade de estar próximo a Deus, de falar, como é que a gente diz, de representar Deus, né? E em partes, isso tem um contexto que corresponde a isso, que tem muito a ver com o fato da gente ser santo tem a ver, sim, com o nosso contato com Deus, com sermos separados, sermos escolhidos por Deus. Mas, para o mundo, para essas pessoas que apontam essa fala de, vocês só querem ser o santo, tem a ver com a capacidade de ser um semi-deus, né? Uma pessoa que tenha por si mesmo é capaz de fazer algo sobrenatural, espiritual. E as pessoas estão erradas nesse conceito. E às vezes nós evangélicos ficamos, não, não é bem assim, né? E aí a gente fica sem saber argumentar a favor disso. E hoje, nessa lição, a gente vai ter essa oportunidade de propor aos nossos adolescentes que eles se apropriem desse conceito. Ser santo é um status, né? Como a gente coloca lá no perfil, lá na bio do Instagram, lá no WhatsApp, né? É um estado que a gente fica, é um status que a gente ganha, recebe, que começa com o processo de libertação do pecado, a partir da aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador. E aí a gente vai aperfeiçoando isso. Então é isso. É importante que a gente dê esse exemplo de que vai chegar essa coisa de vocês só querem ser santos, só vocês que vão para o céu, né? Existe isso no meio e dos adolescentes muito também. Mas lembrem-se que isso não desmerece você, pelo contrário, isso vai construindo em você o seu caráter cristão, né? Sou santo mesmo, eu procuro ser santo. Quando Jesus me salvou, eu me tornei um santo. Ele me purificou, mas existe um processo, certo? E aí a gente vai falar mais sobre isso. Exatamente. Ah, você só quer ser santo. Quero mesmo, porque foi Quero para isso que mesmo. Deus me chamou. Parabéns. Se eu pudesse, eu ia ser santo pleno. Exatamente, exatamente. Como a gente verá, né, no tópico número 2, isso só será possível realmente na glorificação. Por fim, queridos, Deus quer que nós sejamos santos, né? Ele mesmo falou, né? Esse aqui é o subtópico do tópico primeiro, né? Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, que Pedro escreve, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus quer que nós sejamos assim. E uma das coisas que eu acho interessante é que eu fiz uma pequena observação, deixa eu ver se eu consegui anotar aqui.
É que a santificação, como a professora Genidia estava comentando, e isso é muito interessante, a gente está falando da definição aqui, né? Um dos grandes elementos do conceito de santidade é você justamente ser separado, você procurar se apartar do mal, se apartar do mundo sem sair do mundo, né? Não tem como nós sairmos dele e a gente precisa estar no mundo para salgá-lo, né? Como o próprio Jesus nos orientou, para sermos luz aqui, né? Para evitarmos justamente essa putrefação. E esse conceito de santidade e pureza está tão intimamente ligado que um versículo que nós lemos em Hebreus fala assim, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu lembro aqui nas bem-aventuranças que o Senhor retratou em Mateus capítulo de número 5 que ele vai tratar aqui de várias classes de pessoas, né? Ele vai falar dos mansos, ele vai falar que uns herdarão a terra, né? Ele vai falar que uns serão chamados filhos de Deus. Agora, tem uma classe específica que ele diz assim: esses daqui verão a Deus. E quem são eles? Não por mera coincidência, capítulo de número 5 versículo número 8 diz assim: os limpos de coração, os puros de coração, são esses que verão ao Senhor. Quer dizer, justamente aqui reforço a ideia de que santidade é algo relacionado à pureza, relacionado à separação. Tá certo? E, Daniel, eu estava Sim. lendo, na verdade, né? Comparando com um sermão de um grande pregador do tempo antigo, né? João Crisóstomo, ele foi do tempo de 345 depois de Cristo, Tempinho do atrás, tempo né? do tempo do rei do Império Romano, né? E ele falando, um dos sermões dele, ele compara a morte de Cristo com a nossa morte e a ressurreição de Cristo com a novidade de vida que nós precisamos. Então ele explica assim que quando Jesus morre, a cruz significava para Cristo a morte. Então, quando nós decidimos acreditar em Cristo, acreditar na morte de Cristo, isso também é a morte para nós. Se a gente tiver a consciência de que a gente morre e de que, como Cristo ressurge, a gente tem que ressurgir, a gente vai começando a entender, após a aceitação de Jesus na nossa vida, após o batismo, né, também é um tema importante tratar com os adolescentes também, isso já para iniciar esse processo de conscientização do batismo. Isso tem que ter uma virada de chave, uma mudança geral de comportamento, é uma nova vida, não é uma vida anterior, é outra vida, morreu, e aí a partir dali se começa outra coisa. E ele enfatiza Romanos 6:4, né? Que diz que Paulo diz assim, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, de fato, é uma premissa para a vida cristã. Sem a santificação, não tem como. Não A tem gente como. precisa. É. Precisamos urgentemente. Por isso, queridos, dando continuidade, nós entramos no tópico de número 2, os tipos de santificação. Um tópico bem interessante e que esclarece algumas dúvidas que os adolescentes têm, inclusive muitos, né, professores, às vezes confundem uma coisa e outra. E o tópico de número 2, ele é bem esclarecedor. Existem três tipos de santificação, né? A santificação inicial, também chamada de posicional, a santificação progressiva e a santificação final, né? Então, o tópico também é dividido entre três subtópicos, com explicação de cada um deles. A santificação inicial, também chamada de posicional, é aquela em que nós aceitamos a Jesus. Vamos dizer assim, a gente precisa utilizar uma linguagem mais fácil, é a salvação propriamente dita, né? Aquele batismo no corpo da igreja, né? É quando alguém aceita Jesus, ganhou um novo status, foi, mudou de posição perante Deus, de injusto para justo, foi justificado, daí porque também ela é chamada de santificação posicional, né? Então, essa é aquela que quando a gente vai lá na frente, a gente levanta a mão, Senhor,
eu aceito a ti como o único e suficiente Salvador, aquela conversão de verdade, né? Não é simplesmente o ato de ir lá na frente, é a conversão de aceitar de coração e a partir daí se opera o novo nascimento. Então, essa é a. Daniel, no Sim, devocional, na terça-feira, tem Romanos 6:22 que corrobora com o que você está dizendo. Ó, sim. Romanos 6:22 diz: Mas agora, libertados do pecado e Hum, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. olha aí, É a parte exatamente. de Romanos 6 explicando justamente o processo da graça de Jesus e a libertação do pecado, né? Eu Exato. gostei e anotei aqui nesse tópico, dizendo que a santificação inicial é a libertação do pecado. A Quando a libertação. gente é purificado. Exatamente. E é muito. Alguém pode até se questionar, "Ah, mas como é que eu sou liberto do pecado se o pecado ele me cerca, se eu peco, se aquilo. Queridos, quando o apóstolo Paulo, ele vai tratar isso muito bem lá em Romanos. Quando ele vai tratar que a gente é liberto do pecado, ele quer dizer liberto do domínio do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. A Não é que ele não. escravidão, né? Isso, escravidão. Não é que ele não tem influência, né? Porque como a gente vai ver agora. O tópico número 2 ele fala da santificação progressiva. O que é que significa essa santificação progressiva? Seria o conceito que a gente está mais habituado com a ideia de santificação. Seria aquele processo de longo prazo, de dia a dia obedecermos cada vez mais, de tentarmos ser melhores a cada dia. Né? Essa é a santificação progressiva. Aquela santificação que Paulo fala lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5 versículo 23 que ele fala assim: e Deus, que nos dá a paz, faz com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Também, lá em Provérbios capítulo 4 versículo 18 fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Esse brilhando cada vez mais é justamente ser mais santo a cada dia. Então, isso, de fato, é a santificação progressiva. É pecar, se ajoelhar, Senhor, perdão, me ajude a melhorar, me ajude a resolver esse problema, me ajude a me livrar desse vício, me ajude a me libertar desse pecado. É a santificação que Deus vai trabalhando na sua vida aos poucos. No que não tá, embora esteja relacionada, não é a mesma coisa da salvação inicial posicional, que é aquela que a gente comentou a vez passada. E É isso requer importante, tempo. isso, é importante, Mas a Daniel, pessoa- a gente deixar claro para o nosso adolescente que apesar de haver um processo, existe o momento presente da santificação, né? Essa santificação inicial, ela não acontece só quando aceita Jesus e pronto. Não. Ela aceita todo momento que você reconhece que errou, que você pecou. Ela ocorre toda vez que você renova a sua crença em Jesus Cristo, né? Todo momento que você reconhece Cristo, no momento, por exemplo, da Santa Ceia, é santificação inicial ali. Por quê? Porque você está ali testemunhando do amor de Deus, testemunhando do sacrifício de Jesus por você e dizendo: Eu acredito que Ele perdoa pecados. Né? Eu creio e preciso, acho que o principal é isso. Eu necessito, eu sou pecador, estou aqui reconhecendo que eu preciso do Salvador, do perdoador de pecados. E aí a santificação progressiva, eu já entendo que ela não é de médio nem de longo prazo, ela é de curto, de médio e de longo prazo, né? A inicial é inicial porque ela é o momento presente, mas a progressiva ela inclui a inicial. É importante a gente dizer isso para o nosso adolescente. Não existe, Jesus me perdoou hoje, pronto, estou resolvida. Se ele vier, eu já vou me embora agora. E tá. Só quem vai julgar é o Senhor. Mas a gente corre o risco o tempo todo de necessitar de novo processo, novo início, nova santificação. E Paulo também diz, eu não vou lembrar o versículo agora, mas ele diz aquele que
é santo, santifique-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. O que ele quer dizer com isso? Que aquela pessoa tem que aquela pessoa tem uma tendência a estar no processo pelo qual ela se iniciou. Se você busca a santidade, então seja intenso em buscar essa santidade. Aquela pessoa que tem uma tendência a não se importar, não, pecadinho de leve, não tem nada a ver, não tá, ele vai, o Senhor espera que ele seja autêntico o suficiente para dizer, não, eu estou pecando mesmo, né? Porque é aquela coisa, não, porque nem és frio nem quente, porque és morno, vomitar-vos-ei. É o posicionamento. Então, a santificação, ela exige esse posicionamento. Exatamente. E é um posicionamento, como a professora Gidia falou, diário, né? Então, diariamente você tem que estar se policiando, você tem que estar pedindo perdão. Aliás, a imagem de Jesus, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, é bem ilustrativa disso, né? Quando ele vai tentar lavar Pedro, Pedro fala, não, Senhor, de modo algum, e Jesus fala, ó, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro fala, não, então me lava todo aqui, me banhe todo. Aí Jesus fala, não precisa, Pedro, basta os pés, né? Porque você foi santificado, você foi salvo, você foi lavado completamente, mas o dia a dia da caminhada cristã faz com que a gente suje os nossos pés, né? Esses pecados cotidianos que a gente comete, que a gente precisa diariamente lavar os pés, pedindo perdão. Senhor, me perdoe por isso. Não apenas no final do dia, né? Porque tem crente que é assim, no final do dia eu tenho meu devocional, minha oração, eu vou lá pedir perdão a Deus antes de dormir. Peça imediatamente. Se você percebeu que você pecou, baixa o olho ali, ó. Senhor, me perdoe, não era para eu ter feito isso. Misericórdia. Misericórdia, Senhor, faça isso. Né? A gente tem livre acesso, né, professor Gedidia? O véu do É, templo foi rasgado, a gente não precisa de uma cerimônia mais para entrar no Santos dos Santos. A gente e basta ter fechar o cuidado com olho. aquele hábito, ter cuidado com aquele hábito. Tudo que faz, misericórdia, É, misericórdia, Jesus, misericórdia. é, Aquele hábito bom, mas, é, né, é, que é. torna a coisa banal, Banal, quando na ordinário, verdade né? quando você precisa de fato ter uma atenção concentrada no momento que você está mostrando o arrependimento de verdade, né, diante de Deus. Isso, É isso exatamente. mesmo. Eu lembro que eu ouvi uma frase de alguém que agora eu não me recordo, e também não me recordo exatamente as palavras que ele usou, mas foi mais ou menos assim: a salvação é alcançada em um dia, mas a formação de um santo é trabalho de uma vida, né? Então, quer dizer, e como a professora Genia falou muito bem, salvação inicial, ou santificação inicial e progressiva estão intimamente relacionadas, né? Não tem como você ser uma pessoa que aceitou Jesus, é salva e simplesmente falou, esse negócio de santificação deixa para lá, né? É preciso até rever se de fato a pessoa é salva mesmo, porque a pessoa que é salva verdadeiramente em Jesus Cristo, ela vai buscar e vai querer isso, né? E Isso. por fim, queridos, que a gente não pode nem confundir com a primeira nem com a segunda, é a santificação final, que é a última fase da nossa caminhada com Deus, que é também chamada de glorificação, que é quando nós receberemos corpos gloriosos, né? Está escrito ali 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Não abrir e fechar de olhos quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Né? Esse é o estágio final, ou também chamado de perfeição. Né? É aí que a gente vai ser perfeito. Então, é muito, A principalmente na mente, plenitude da santificação. Minha a nossa, plenitude a santificação já é um processo. A gente ainda acha a plenitude da santificação, já né? a plenitude da santificação, exatamente. E é muito importante a gente falar sobre essas três etapas, porque é comum que o adolescente, até nós mesmo, em alguma etapa da nossa vida, já pensamos, meu Deus, eu nunca vou ser salvo, porque eu não consigo é, deixar de pecar. Tem, né? Tem esse determinado tipo de pensamento. A gente não pode confundir a santificação inicial com a santificação progressiva e a perfeição, glorificação ou santificação final, que só vai acontecer no final.
Né? Se nós fôssemos ser perfeitos em termos de não termos pecado para sermos salvos, ninguém se salvaria, né? Até porque só teve um que foi dessa forma, que foi Jesus. E a obediência dele, a perfeição dele é imputada a nós, é colocada na nossa conta, debitada na nossa conta, através da fé que temos nele. Então, não seremos jamais perfeitos, a não ser na última etapa da santificação, que é a glorificação, que é quando o Senhor nos chamar e teremos nossos corpos glorificados, tá? Então, é importante que a gente fale isso para tranquilizar, né? Eu não sei como é que determinados adolescentes podem estar convivendo com essa crise existencial, né? Lutero convivia com essa crise, né? Meu Deus, eu não, Daniel, não vou conseguir nunca ser salvo, porque eu nunca vou conseguir ser perfeito, eu sempre estou pecando, sempre estou com esse problema. você tocou num E, ponto importante, assim, porque a nível de adolescente, a gente realmente tem que abrir essa discussão, porque a- provavelmente algum deles já tem aquela sensação de que pecou, de que tem algum pecado, de que tem alguma situação mal resolvida, ou de que pecou e não se lembra, né? Até a gente que é adulto tem esse pensamento. E é importante, sim, a gente instruir eles que esse processo Deus entende, que essas orientações todas que Paulo dá em relação à justificação, né, da nossa vida diante de Deus, existe através de Jesus. E aí, eles não precisam ficar, né, paranoicos com essa questão da santificação, não. Mas eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Elinaldo Renovato sempre trazia para a gente nos congressos de jovens lá em Parnamirim. Ele dizia o seguinte, olha, o pecado é uma ilustração para você levar para a sala de aula, hein, professor? O pecado é como um pássaro que fica rodeando a sua cabeça, né? E esse pássaro, ele tenta pousar em você, de vez em quando ele tenta. E ele vem, ele pousa, e aí você se livra, né? Não deixa ele pousar na sua cabeça. O que ocorre, vamos dizer assim, com frequência, mas a palavra nem era muito essa que eu queria, mas é o que ocorre normalmente, comumente, né? É que de vez em quando ele traz um gravetozinho de algum lugar e deixa na sua cabeça. Ele traz outro, sei lá, uma folhinha e vai tentando estabelecer um ninho, entende? Então, no processo de santificação, é como se você tivesse sempre nesse movimento de retirada desse pecado, desse pássaro preto ou branco, seja lá que for, desse pássaro indevido, né? Eu digo preto porque eu lembrei logo de um corvo, né? Geralmente o corvo tem aquela coisa meio sombria, assim, é, mas essa coisa de você tá nesse movimento de se livrar. E aí imagina que esse pássaro faz um ninho na sua cabeça. E aí você, não, é só um ninho que eu tenho aqui. Olha, tem ovinhos, olha, ele está só alimentando aqui. E você banaliza esse processo. É como também o João Cristóstomo aqui, Cristóstomo, ele coloca você não se preocuparia, por exemplo, com um ninho de cobra na sua casa, ou você se preocuparia? E aí ele compara esse ninho de cobra, e eu estou comparando também a ilustração do pastor Reinaldo, o ninho do pássaro, com o ninho do diabo. O pássaro, ele tem clareza do que ele está fazendo. A cobra, ela tem clareza do que ela está fazendo. Mas para nós é uma coisa, né? Não tem lógica um ninho. Um ninho aqui, não, é uma coisinha que a gente está vendo. Então, a gente tem que comparar vamos dizer assim, as brechinhas que a gente dá ao pecado com com o perigo que isso pode trazer para nós.
E como a gente já falou, a santificação, ela é uma premissa para o encontro com o Senhor. Ela é uma premissa para o contato, para ter o olhar de Cristo sobre a nossa vida. Quando a gente não se santifica, a gente perde a conexão, cai a conexão com Deus. E aí começam a vir coisas sobre nós, um ninho de cobra, um ninho de pássaro, um ninho de rato, um ninho de qualquer outra coisa que torna a nossa vida imunda. Perfeito. E aí, segundo Coríntios 7, que é a leitura bíblica da lição, versículo 1 diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, né? Como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, o apóstolo, ele enfatizou a carne e o espírito. E aí eu vejo a carne representando o que a gente traz da natureza carnal, os desafios, os impulsos que os adolescentes precisam aprender a controlar, as propostas que parecem, né, que são ilusões, mas que parecem atrativas, né? Eu gostei muito desse último período que uma escola fez um vídeo, era uma escola evangélica, e ela fez um vídeo sobre o carnaval, dando ênfase às armadilhas para as crianças. Que o carnaval, de fato, parece muito alegre, tem muito festejo, muita brincadeira, muita música, muita diversão, mas aquilo tudo se torna uma armadilha. E sobre a armadilha, para quê? Para destruir a santificação. Então, isso vem da carne, da nossa necessidade de alegria, do mundo em que nós estamos inseridos. E o nosso espírito, eu gosto de pensar, que tem a ver com a vigilância. A gente precisa purificar a nossa vigilância, precisa estar em movimento, né? Fortalecer o espírito no temor de Deus significa congregar, porque você se livrar do Importantíssimo. pecado sozinho é uma coisa, você se livrar do pecado em grupo é outra, Exato. né? Totalmente Você, diferente. você tá na escola dominical no domingo de manhã e se livrar do pecado é uma coisa. Você tá na praia no domingo de manhã e se livrar do pecado é outra coisa, É né? verdade. Então, essas escolhas têm a ver com a nossa purificação, certo? Então, essa ilustração é muito boa. Leve para a sala de aula, tanto a do ninho de cobra quanto do ninho de pássaro, né? Porque faz muita alusão a esse movimento, né? Às vezes é um pássaro, imagine quando são vários pássaros, né? E aí você Imagina como é pode uma multidão, né? aumentar essa metáfora aí, tá É certo? verdade. A gente não pode ignorar, né, os ataques do inimigo, né? A gente tem que fazer como Efésios 6, se equipar com as armas espirituais, né? E que armas são essas, queridos, que a gente pode se equipar para aperfeiçoarmos a nossa santificação? A professora Gedide já, né, de antemão, já entrou no assunto aí, já nos deu lições valiosas, né? Principalmente do tópico primeiro Sem que querer, fala, querendo, eu antecipei. já introduzindo já o subtópico primeiro do tópico número 3, que é renovar os seus pensamentos. A professora Geni já falou aqui muito bem, né? O apóstolo Paulo, em reforço aqui, Romanos capítulo 12 versículo 2, ele fala, transformar-se pela renovação do vosso entendimento. Né? Então, isso que a professora Genidia fala, né, do ninho, dos pássaros, a ilustração é, vem de fora, é algo de fora, mas na verdade é algo de dentro, né? Justamente é uma ilustração que mostra como essas coisas, essas folhas, esses Vão galhos, aderindo, né? aderindo aos nossos pensamentos. E a gente precisa exatamente ficar nos policiando. Por que eu estou pensando isso, né? Por que eu tô, não, isso aqui está errado. Né? Porque tudo começa pela mente. Né? A professora Gedidia, PhD aí nesse assunto de Pelos mente, ela sabe sentidos, muito né? bem, pelos sentidos. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim,
Eu não sou Finalmente, PhD, irmãos, não, filho. é sim. Ela diz assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente tem que se concentrar em pensar coisas boas, né? Eu lembro que uma certa vez eu estava assistindo um vídeo de um pastor comentando sobre algumas experiências que ele teve no ministério. Ele contou que certo dia um jovem ligou para ele e falou assim: Pastor, olhe, acredito que eu até cheguei a comentar isso em algum dos podcasts. Ele, o adolescente ligou para ele e falou: Pastor, olhe, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô assim em casa só e de repente bate uns pensamentos de tristeza, bate uns pensamentos é, suicidas. E assim, é simplesmente do nada, pastor, eu não consigo entender isso. E o pastor perguntou: Meu filho, tá, mas me conte sobre sua rotina. Ah, pastor, é normal, eu vou para a escola, depois eu volto, aí escuto umas músicas, aí faço a tarefa de casa. Ele, tá, e essas músicas que você escuta é o quê? Ah, pastor, eu escuto geralmente o artista X, Chico Buarque, artista Y, Bossa Nova, não sei o quê. E o que é que diz as letras dessas músicas? Ele foi, né, fazendo ali um trabalho de escavação, né, tipo de um psicólogo, né, professor Edir, foi escavando, Investigação, né? escavando, investigação, e foi pegando que a grande parte das músicas que aquele jovem estava escutando de forma inocente eram mensagens do inferno, né? Mensagens que falavam do outro como aquela pessoa sem a qual eu não posso viver. Sem aquela pessoa eu estou no mais profundo abismo. São as letras do mundo, né? E as letras de romance hoje, elas enfatizam muito o outro é um Deus sem o qual eu não sou nada, eu não posso viver. Enfim, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê, porque aquilo que a gente escuta e vê é a forma como as coisas entram nos nossos pensamentos, né? Então, e principalmente o nosso adolescente, né, que convive tanto com celulares, com redes sociais, smartphones, né? A gente precisa chamar a atenção deles para isso, para que eles tomem cuidado com aquilo que eles estão colocando para dentro de seus pensamentos, Verdade. né? E dizer não aos desejos da carne, né? O subtópico número 2, e eu chamo a atenção aqui para aquilo que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Cada um tem a sua cruz, né? De acordo com o seu tamanho, de acordo com as dimensões, mas cada um tem a sua cruz particularizada, personalizada, né? E só o próprio Deus sabe o quanto cada um pode carregar, né? Mas, de fato, o mandamento cristão não tem como sermos cristãos sem carregarmos a nossa cruz, sem renunciarmos, sem dizermos não aos desejos da carne. E isso é buscar ao Senhor, né? E eu chamo a atenção aqui também, Efésios capítulo 4, versículo 22, já unindo aqui também com o último subtópico, que diz que é viver para Deus. Efésios capítulo 4, 22 ao 32, eu vou deixar como tarefa de casa, tá? Para o irmão ler, porque o tempo é avançado, não dá para ler os 10 versículos. Mas o que o apóstolo Paulo vai falar é que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe e vos renoveis no espírito da vossa mente, aquilo que ele já tinha falado lá em Romanos, né, no capítulo 12. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, deixai a mentira, irai-vos e não pequeis, quem furta, não furte mais. Quer dizer, ele está dando assim uma série de orientações de ordem prática, comportamental mesmo, né? Para mostrar que o processo de santificação não é um processo passivo, né? Que eu simplesmente vou dormir e acordo mais santo. Não, é um processo diário de renúncia, de dizer não, de correr do perigo, de correr da tentação, de desviar o olhar. É um processo diário que o Senhor vai trabalhando em nós à medida que a gente vai obedecendo a sua palavra, né? Então,
É, E é muito e- importante a gente, enquanto professor, trazer essa prática da santificação para a prática, né? Para os aspectos comportamentais mesmo. é, Porque é um conceito bem abstrato e os adolescentes estão nesse processo de aquisição dessa abstração, eles estão nesse processo de amadurecimento cognitivo. Então, a gente precisa realmente dar exemplos, muitos exemplos. Esse texto que Daniel está colocando de Efésios seria, já vou colocar na minha listinha aqui, extra, né, lição. Por quê? Porque está muito evidente, né? Existe um nível de capacidade humana para a santificação e existe um nível que é sobrenatural, que vem de Deus sobre nós. E os exato, adolescentes precisam ter essa clareza. É isso. perfeito, perfeito. E já nos encaminhando, queridos, para a conclusão, a comentarista faz a citação aqui, né, Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu acho muito interessante lembrarmos disso daqui. O caminho não é fácil, mas o Espírito Santo é o grande auxiliador nesta jornada, né? Eu queria destacar esse trecho aqui, porque sempre que a gente fala sobre santidade, sempre é um assunto que traz à tona a questão das dificuldades, né? De renúncia, de cruz, de nãos que a gente precisa, de abstenções. E de, Mas às a gente. vezes, uma necessidade de chegar à perfeição, né? Isso, Uma aí necessidade vem. de, mas como é que eu fico logo salvo e Aí resolvido, né? Aí vem as cobranças, né? As pressões, as crises de identidade. Será que eu não consigo deixar esse outro? Então, o tema santificação sempre traz à tona todas essas questões. Mas uma delas que precisa ser muito enfatizada é essa. Nós temos dentro de nós o Consolador, Paracleto, o Auxiliador, aquele que está junto da gente. Como a professora Gendir já falou muito bem aqui, existe uma dimensão que é sobrenatural. A gente não consegue por nós mesmos. E é para isso que vem o Espírito Santo, dentre várias bondades que ele nos traz, uma delas é isso. Ele nos ajuda, ele está conosco. Por isso, conselho isso ao adolescente, que ele ore diariamente, peça ajuda ao Espírito Santo, clame a Ele, né? Peça ajuda, porque por nós mesmos nós não seríamos capazes de fazer nada, certo? Então, a gente tem essa boa notícia, essa boa nova, que a gente tem o Espírito Santo para nos auxiliar, tá certo? Então, essa é a nossa conclusão, né? Uma lição muito rica aqui para a gente abordar com os nossos alunos, tá certo? Queria deixar as palavras finais também para a professora Gedidia. Eu vou reforçar o subtópico 3, né? Do, do tópico 3, subtópico 3, que diz Viva com Deus. Aquele adolescente, professor, que não consegue preencher a sua mente, o seu tempo, a sua vida, porque o tempo é a vida é o tempo, né? E tudo isso acontece na mente da gente. Então, aquela pessoa que não consegue preencher o seu tempo com coisas espirituais vai ter mais dificuldade de lidar com a santificação. Então, o que é que a gente tem que fazer? Principalmente pensando nos adolescentes que estão num processo de transição, transitório, né? De lacunas emocionais, lacunas físicas, né? Eles estão se reconhecendo de novo, eles estão num processo socialmente também, com lacunas, ainda encaixando coisas na vida deles. É importante que a gente oriente que eles preencham o tempo dele com as coisas de Deus, que eles preencham o tempo dele com leitura sobre Jesus, com oração, como o Daniel estava falando, né? E uma coisa muito linda também, que eu li também sobre a santificação, é que o desejo de Deus é que nós nos santifiquemos, porque não só para nós sermos servos dele, mas também para ele lidar conosco de uma forma íntima, de uma forma autêntica, né? E a gente precisa desenvolver esse relacionamento com Deus. Santificação é relacionamento com Deus.
né? Quando a gente se relaciona bastante com Deus, o processo de santificação fica leve, fica natural, né? É Eu verdade. acredito que a gente já bota um sombreiro e não vem mais, não vem mais pássaro nenhum, porque a gente já está guardado e protegido, né? Claro que não de uma forma passiva, como a gente está dizendo, a santificação exige vigilância, olhar, orar, vigiar, né? Mas quando nós entendemos que o amor de Deus é o desejo de Deus, é gigante para que nós estejamos próximo a Ele, junto dele, né? E que Ele quer estar conosco, não porque nós merecemos, mas porque Ele é maravilhoso o suficiente para nos querer, nos escolher, né? Como diz, não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu. Então, quando nós entendemos que o desejo de Deus no processo de santificação é se relacionar de uma forma pura conosco, verdadeira, isso também endossa a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. Que nós possamos aplicar isso não só para os nossos adolescentes, mas na nossa vida também, né? Sempre o estudo da palavra de Deus, ele é de mão dupla, né? É a gente lendo, falando, eu estou aqui aprendendo, Daniel também, e a gente renovando a nossa fé e lembrando, relembrando aqui o quanto o processo de santificação é importante. Então é isso. Vida com Deus é processo de santificação ativo. Perfeitamente. Glória a Deus, queridos. Então, obrigado por estar conosco até aqui, né? Espero que esse podcast tenha abençoado sua vida, tenha dado subsídios, né, para sua aula. Não esqueça sempre de orar, pedir direção do Espírito Santo. É uma lição muito importante para a gente tratar com nossos alunos, tirar eventuais dúvidas, confusões que eles tenham a respeito do tema, né? Então, se Deus quiser, até o próximo podcast, né? Eu quero que Deus abençoe a sua vida, te dê uma ótima semana e um ótimo domingo e fiquem na paz do Senhor. Até mais. Pai, Senhor.